Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Começamos esse segundo vídeo de hoje falando sobre inflação, falando sobre taxa de juros. É importante entender esses movimentos de natureza macroeconômica nacional. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou em Lisboa, participando de um seminário junto a outros presidentes de Banco Central de diversos países, né? Ele declarou o seguinte: o pior da inflação no Brasil já passou. A afirmação dele, o pior da inflação no Brasil já passou. Isso foi agora, no final de junho, que teve esse evento lá em Portugal. E aí, o que é importante observar, né? Ele participou de fóruns internacionais, reuniões com os banqueiros, ministros da economia de diversos países, também do banco, de reuniões com o pessoal do Banco para Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos bancos centrais. E nesses eventos ele foi taxativo. No Brasil, o pior da inflação já passou. Grande parte do nosso trabalho com relação às políticas já aconteceram, né? O aperto monetário, boa parte dele já foi concluído, né? Já foi concluída. E se boa parte do trabalho já foi executada, né, qual a nossa perspectiva? É que o ciclo de alta de juros está mesmo perto do seu fim, provavelmente sendo encerrado aí no patamar de 13,75%, sendo encerrado na próxima reunião do Copom, ficando aí nessa casa de 13,75%. Isso é bom? Vamos aguardar a próxima reunião do Copom, do Banco Central, e que eles sejam categóricos e taxativos, dizendo que o fim da alta encerrou. Isso é uma excelente sinalização para o mercado, saber que o ciclo de alta foi encerrado. Aí a gente vira essa página e vai ficar agora a seguinte análise: o que esperar daqui para frente e quando essa taxa de juros começa a baixar? Né? Essa vai ser a grande pergunta. Mas veja que aí a conversa já muda, não se fala mais em alta dos juros, não se fala mais em disparada inflacionária, começa a se conversar sobre controle inflacionário, redução das expectativas inflacionárias e início do corte da taxa de juros. Clóvis, você, pela sua experiência, pela sua análise de conjuntura e de cenário, espera que essa taxa de juros fique como a partir de agora? Olha, o certo é que ela vai ficar aí neste patamar por algum tempo, nessa região aí dos 13,75, se esse for o ponto, a parada final, ela deve ficar por aí em algum tempo. Que tempo é esse? Eu não vejo a taxa Selic ser reduzida antes de março de 2023. Não vejo ela sendo reduzida antes de março de 2023. Então, é como se nós ficássemos aí em torno de uns 6 meses neste patamar do pico da taxa de juros. Se for confirmado os 13,75%, a gente deve ficar aí pelo menos uns 6 meses nesse patamar, né? É isso. Então é isso que a gente tem pela frente. Vamos aguardar. Mas o que eu entendo, e pelos anos que eu tenho, são 16 anos de bolsa, né? O que eu entendo, e pela experiência corporativa também, o que eu entendo é que o importante não é a redução propriamente dita, mas a criação de uma nova expectativa. Expectativa não mais de alta inflacionária, uma expectativa não mais de alta de juros, e sim o início de quando isso vai acontecer, a queda dos juros. Essa vai ser a questão que vai dominar a agenda e, consequentemente, isso muda as expectativas. E o que é que eu aprendi em relação à Bolsa de Valores e que eu gosto sempre de compartilhar com vocês? A Bolsa, você tem o mundo real e você tem o mundo das expectativas. Em alguns momentos, domina a Bolsa a realidade. Em outros momentos, domina a Bolsa as expectativas. Então, a gente vira a página e passa para uma nova expectativa. A expectativa de redução da expectativa, redução da
da inflação e redução da taxa de juros. Vai ser isso que vai nortear as discussões daqui para frente, após esse fechamento do ciclo de alta. Então, para mim, que gosto de olhar o lado cheio do copo, para mim isso é ótimo, né? Isso é ótimo para as empresas, isso é ótimo para a economia e isso vai ser muito bom para a Bolsa de Valores também. Simples assim. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Bom, Gerdau e Embratel anunciaram um acordo entre eles para a criação de uma rede privativa de 5G. Esse projeto incluirá a instalação de diversas torres para ampliar a abrangência da conectividade e as possibilidades de automação, com cobertura em mais de 8,3 milhões de metros quadrados da Gerdau. Redes privativas. Esse mercado a Oi também vai explorar. Redes privativas de 5G. O Rodrigo Abreu já disse que, embora não tenha participado do leilão do 5G, ele não está impedido de participar da construção de redes privativas de 5G. E ele vai participar nesse território, né? Ele vai participar desses processos e ele vai estar buscando botar a equipe dele da área de estratégia, de planejamento, para montar essas redes privativas de 5G junto a grandes empresas, assim como estamos vendo aí a Gerdau anunciar com a Embratel. Isso foi feito logo no dia 1º de julho, esse anúncio. Eles vão viabilizar uma rede privativa dedicada ao 5G e LTE 4G na planta industrial de Ouro Branco, em Minas Gerais, criando um backbone, que é a rede de transporte de TI, para a evolução da digitalização da siderúrgica. O projeto, desenvolvido pela Gerdau com a Embratel, incluirá a instalação de diversas torres no local para ampliar a abrangência de conectividade e as possibilidades de automação, com cobertura em mais de 8,3 milhões de metros quadrados da produtora de aço. Segundo as empresas, esse é o primeiro projeto de uso da 5ª geração de internet móvel no setor de aço da América Latina, com o objetivo de criar uma infraestrutura digital. Essa iniciativa possibilitará a ampliação do uso de conceitos da indústria 4.0 para alavancar a automatização, produtividade, flexibilidade, visibilidade, rastreabilidade, uso de dados e segurança nos processos, incluindo planejamento, produção e logística. Falamos há um tempo atrás que a WEG também tinha aprovado um projeto dessa natureza com outra operadora. Nos últimos anos, construímos nossas fundações para sermos cada vez mais digital. O digital deixou de ser algo isolado para ser parte do nosso negócio, por meio da identificação de iniciativas transformacionais, nas quais alocamos recursos, tecnologias e temos projetos robustos que estão impactando positivamente o nosso negócio. Agora precisamos ampliar ainda mais as nossas capacidades digitais para viabilizarmos uma cadeia de produção totalmente conectada, aumentando a eficiência e a produtividade da usina, disse Gustavo França, diretor global de tecnologia e digital da Gerdau. Em um cenário cada vez mais competitivo, num setor que exige uma busca contínua por mais excelência operacional, a transformação digital se torna crucial para a evolução em produtividade, segurança de pessoas e gestão sistêmica da nossa operação, disse Rafael Gamboa, diretor da usina de Ouro Branco. Dividido em 3 fases, o projeto será iniciado para a instalação de uma rede privativa com capacidade total de 250 megabytes por segundo. Já nessa terça, a área coberta será maior do que a atual, possibilitando o aumento de abrangência das iniciativas da indústria 4.0 já adotadas na unidade. Na segunda fase, será somado o 5G da Claro, na frequência 3.5 GHz, a rede LTE 4G. Com o 5G e o LTE 4G, a planta passará a ter uma capacidade muito maior, totalizando 3.8 Gbps. A ultra-baixa latência fornecerá mais resiliência, disponibilidade e geração de segurança para o local, pois aplicações críticas não terão infraestrutura compartilhada com a rede pública, dizem os executivos da empresa. A terceira fase envolverá o adensamento da rede privativa para fornecer ainda mais capacidade combinada, chegando a 4.8 Gbps e ampliar a cobertura para toda a extensão operacional da unidade. Então estejam atentos, as grandes empresas vão fazer redes privativas de 5G. Esse é um novo mercado que está surgindo. Esse novo mercado não está contextualizado na projeção de faturamento que o Rodrigo Abreu já fez para a Oi em 2025.
Veja, a receita hoje da Oi agora, nesse exato momento de saída da recuperação judicial, esse ano de 2022, projetada para o final do ano, é de 11 bilhões de reais. Esse é o faturamento da Oi projetado para o final do ano, 11 bilhões de reais. Eu estimo que possa ser até ajustado para cima em mais 1 bi, 10% aí de ampliação de negócios e chegar a 12 bilhões. Esse é o cenário com que eu trabalho, 12 bilhões de reais por ano o faturamento da Oi. Nesse faturamento não está previsto essas receitas adicionais. Então isso é um novo negócio que a Oi pode estar desenvolvendo, essas redes privativas de 5G, conquistando parcerias com grandes empresas. Vamos imaginar que a Oi celebre um grande contrato, sei lá, com o Santander, com o Banco do Brasil, com uma grande empresa para fazer uma rede privativa, né, com o Carrefour, enfim, com alguma grande organização. Isso tudo são receitas adicionais que vão surgindo e que não estão consideradas hoje nas projeções de faturamento que a Oi traçou, entendeu? Então isso é importante entender, porque há aí infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Muito bem, a Oi migrará algumas centenas de seus sistemas para a nuvem. Essa é uma decisão estratégica comunicada ao mercado recentemente em eventos com a head da Oi Soluções, a Adriana Viale. Nessa nova fase, após saída da recuperação judicial, a responsável aí da Oi Soluções, Adriana Vale, ela declarou que a área de tecnologia será uma das grandes condutoras da Tele nesse processo. São algumas centenas de sistemas que vão de verdade para a nuvem. Ficou determinado que essa transição deve ser rápida nas jornadas de consultoria com os nossos clientes. O vice-presidente de tecnologia, Ricardo Drummond, disse que não aceita nada que não seja pensado, né, para esse processo agora de ampliação de utilização da nuvem. Uma das soluções do braço corporativo que já está na nuvem é a de gestão de roteiro de frotas de campo da operadora. Além dessa tarefa, dentro de casa, a Oi começa a voltar atenções para as oportunidades de negócio, incluindo no mundo corporativo, B2B. O crescimento da companhia em cloud triplicou nos últimos 2 anos. Segundo o IDC, o crescimento em cloud de 2020 a 2021 foi de 44%. Projeções já apontam para quase 40% de aumento em 2022. Um exemplo é a própria Oi Soluções. Nessa nossa torre de serviço, já crescemos quase 200% nos últimos 2 anos. Dados mostram que o cloud já não é tendência, ele é uma realidade. O presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, destacou que a experiência de rápida migração da empresa para a nuvem e para o trabalho remoto durante a pandemia trouxe não só muitos aprendizados, mas também a consciência de que a necessidade agiliza a ruptura. Se fosse dizer para qualquer líder de tecnologia fazer uma mudança de modelo para a nuvem antes da pandemia, a resposta seria impossível. Às vezes as barreiras estão nas nossas cabeças e nos nossos processos. Agora a infraestrutura parece estar preparada e no nosso caso estava e conseguimos ajudar outras empresas a fazer essa migração. Ele disse que dos 10 mil profissionais em escritórios, 9 mil passaram a adotar o home office com a crise sanitária que se instaurou no mundo inteiro. Rodrigo Abreu ressaltou ainda que o assunto da transformação digital não pode ficar apenas como uma responsabilidade da área de TI, mas tem que ser de toda a empresa. Esse é um diferencial de negócio, não é um centro de necessidade de TI. Se executivos que cuidam do produto, marketing, cadeia de fornecimento, não entender essa ruptura, a transformação não vai acontecer. Recentemente, a Oi Soluções integrou ao portfólio a solução de seus produtos e serviços a solução de recuperação de desastre como serviço DRaaS, uma parceria com a Amazon Web Services. A ideia é oferecer aos clientes corporativos a solução
como serviço em busca de um custo marginal para manter o sistema em alerta e pagando pelo serviço em si apenas quando ele precisar ser ativado, conforme disse o diretor de arquitetura de soluções da área, Fernando Sá, em comunicado. Então, é a Oi se tornando mais tecnológica, é a Oi oferecendo mais serviços tecnológicos, né? Então, é isso que a gente está enxergando. Muito bem, hoje a gente vai continuar falando desse processo de arbitragem. É importante a gente falar algumas expectativas que já estão começando a surgir. A Oi pode receber 10 bilhões de reais no final da arbitragem aí por conta da Anatel, viu? Anote aí na sua agenda esse valor, são cifras que poderão chegar, segundo fontes envolvidas no assunto. Mas eu queria comentar sobre consolidação eu queria trazer esse assunto da consolidação a partir da questão dos bancos digitais, né, que é algo que vem crescendo muito, essa questão dos bancos digitais, das fintechs, né? Como é que vai ser esse mercado? Para vocês entenderem também as peculiaridades de um mercado com muita pulverização e o que vai acontecer neste mercado, para a gente fazer uma comparação também com o que já está acontecendo com a fibra ótica, que vai se aprofundar nos próximos anos. É importante entender isso, viu? Isso é essencial para o seu crescimento enquanto investidor, para que você se torne mais qualificado. O presidente do Next, que é um banco digital que foi adquirido pelo Bradesco, o Renato Eginisman, ele está há 15 anos no Bradesco e antes do Next ele já comandou o Bradesco BBI e a área de alta renda do banco. Aí ele deu uma declaração falando sobre o banco digital que o Bradesco tem, que é o Next, e sobre o mercado. Vamos lá. Uma entrevista que saiu no Estadão. Como se vê o cenário para o restante deste ano? O ano de 2021 foi muito focado em crescimento, porque tínhamos a visão de que esse é um negócio de escala. Saímos de 3,7 milhões de clientes para 10 milhões. Isso nos permitiu estar no pelotão da frente. Entrei no Next em março de 2021 e falava que precisávamos ter um crescimento sustentável. Hoje o foco é muito mais em monetizar. Esse monetizar tem um aspecto financeiro para termos um negócio saudável e sustentável. E qual é o foco agora? Temos investimentos, conta corrente, seguros, um marketplace, uma plataforma de promoções, experiência. Não dá para falar que vamos pegar um só produto e que isso vai nos fazer atingir os nossos objetivos. Este ano é bastante importante para a transformação e vamos aumentar a nossa base de produtos. Tem muita coisa que estamos vendo em seguros e uma frente muito relevante na pessoa jurídica. Como se houver a chegada dos concorrentes estrangeiros? Com muita naturalidade. Há 5 anos o mercado financeiro era muito bem descrito por 5 grandes bancos. Hoje só instituições que estão habilitadas no Pix, estamos falando de mais de 700, só habilitadas no Pix. São mais de 700 instituições. Pela mudança de legislação e de tecnologia, a barreira de entrada deixou de existir, ou passou a existir de outra forma. Vamos ter espaço para 5, 10 grandes players digitais. Anote aí, viu? Vamos ter espaço para 5 ou 10 grandes players digitais. Está se criando um pelotão de frente. E o Next está, em minha opinião, neste pelotão. Então veja que dessas muitas empresas que estão atuando nos serviços financeiros, só habilitadas a trabalhar com o Pix são 700. Aí estão vindo mais empresas estrangeiras, né, bancos digitais, fintechs, para atuar no Brasil. Isso é normal, natural, como ele mesmo disse. Só que vai haver um processo de depuração disso aí, né? Chega um primeiro momento onde este mar vira o mar vermelho, é aquele mar do sangue, onde um vai matando o outro, entendeu? Existe a concorrência predatória. Esse é o momento que a gente vai ver daqui para frente. A concorrência predatória, um dizimando o outro, um eliminando o outro. Por quê? Porque não há espaço para todos, óbvio. E quem vai ganhar essa competição? Aquele que tem mais bala na agulha, aquele que tem mais dinheiro, entendeu? São esses que têm a capacidade de sobrevivência, porque ele se torna mais competitivo, ele tem mais capacidade de fazer novos investimentos, ele tem capacidade de colocar preços mais baixos e derrubar a concorrência, tornar a concorrência irrelevante.
entendeu? Então é isso que a gente vai ver. Por isso que ele está dizendo, olha, vai haver aí uma depuração, a gente vai chegar entre 5 a 10 grandes players digitais, não mais do que isso. Este processo que a gente está vendo, que ele está falando, não é muito diferente do que nós já estamos assistindo com relação à fibra ótica. Não é muito diferente do que a gente já está assistindo com a fibra ótica. E por isso que desde o ano passado eu digo, olha, esse é um movimento que a gente já está assistindo e que a gente vai assistir cada vez mais, que é o processo de consolidação, né? E com a Vital, a Oi transferiu a capacidade de investimento para a Vital. Então a Vital vai ter aí 7 bilhões e meio para investir. 7 bilhões e meio por ano até 2025 para investir em expansão de infraestrutura de fibra ótica, né? Então vai ser a Vital a grande promotora dessas aquisições e a gente deve ver aí coisas sendo anunciadas aí nos próximos 3, 4, 5, 6 meses, né? Vamos aguardar. Enxergamos já um grande player aí com potencial de ser adquirido pela Vital, que é a Aloha, que é a antiga EB Fibra, do grupo EB Capital, do Sirotsky e do Pedro Parente. Vamos aguardar. Eu acho que ela está aí no radar, né? Está no radar da Vivo e da Oi. Talvez Oi Vital, né? Então eu acredito que talvez a Oi Vital tenham mais condições de fechar esse negócio rapidamente do que a Vivo. Vamos aguardar. Mas vai ser uma aquisição estratégica, não tenha dúvida. O crescimento ele é orgânico, mas ele é também mediante aquisições. Uma outra empresa, vamos ficar com ela no radar, é a Vero, que é a primeira grande cliente da Vital, né? Eu vou comentar aqui uma informação que eu tenho, não vou divulgar a fonte por questões aí de respeito aí a quem me passou a informação, mas vale aqui o comentário, né? Ele me mandou uma mensagem dizendo assim, sobre o seu último vídeo, eu queria compartilhar uma informação que você pode explorar se achar pertinente. Moro no Paraná, numa cidade próxima aqui de São Lourenço, em Santa Catarina, e lá tinha uma empresa chamada Empire. A Empire era uma empresa de fibra que foi adquirida pela Vero, que pertence a 20 Partners, que é um fundo de investimento. Eles pagaram em torno aí de uns 45 milhões por essa empresa, né? Uma pessoa que eu conheço esteve a par de todo o processo de negociação e me informou lá atrás que a Vero seria a primeira grande cliente da Oi. Antes mesmo de ser anunciado, eu já estava sabendo desta informação que ela seria a primeira grande cliente da Oi. Nesses contratos, com certeza, sabendo de um processo de consolidação de mercado que está por vir e pelo próprio alto nível do Rodrigo Abreu, CEO da Oi, está posto, né, pelo que eu sei, e isso é o correto a ser feito, o que se chama de direito de preferência na compra. Ou seja, nessa relação Oi, Vero, Vital, em algum momento, se a 20 Partners decidir vender a Vero para alguém, existe um direito de preferência, existe uma condição de preferência para Vital e Oi. Ou seja, eles serão os primeiros a poder fazer uma oferta, né? Então existe sim, como você falou, grandes chances lá na frente de a Oi, a Vital estarem participando das aquisições, exercendo esse direito no caso da Vero, e obviamente aí outras grandes empresas poderão estar no radar, né? Eu imagino sim que a Oi pode ser daqui a uns 2, 3 anos a nova dona da Vero, numa parceria com a Vital. E aí como se dá esses processos? Eu não vou dizer quem me passou a mensagem, mas essa é a informação que eu recebi em privado, né, em particular, não foi pública essa informação. Então,
estou tornando pública, mas não vou citar a fonte, obviamente. Mas é só para vocês terem uma noção de como funcionam essas coisas. Porque muita gente não conhece o mercado corporativo, muita gente não entende nada do universo corporativo. Há muito palpiteiro de plantão, falando bobagem aí. E a gente foca aqui mais nessa ambiência corporativa, porque é a nossa praia, né? Então a gente traz essas coisas e de vez em quando tem pessoas que corroboram com as nossas teses, trazendo informações que nós não conhecemos, não temos todas, óbvio, né? A gente tem percepções e aí essas percepções começam a fazer sentido a partir do momento que a gente tem essas complementações de dados e de fatos para corroborar com as nossas teses, né? Então é isso, é um mercado em consolidação, um mercado que vai passar por consolidação. A Oi e a Vital vão liderar esse processo de consolidação e a gente vai ver uma depuração, esses pequenos provedores que erroneamente muita gente fica dizendo, os pequenos provedores dominam o mercado. Olha que grande bobagem, não dominam nada. São algumas centenas de provedores totalmente desconectos um do outro, né? São empresas diferentes, não dominam nada. Quem domina é quem tem a maior fatia. E você não pode juntar todos os pequenos provedores e dizer que eles dominam o mercado. Isso é uma insanidade, isso é de uma estupidez que eu fico pensando como é que o cara abre a boca ou escreve um diacho desse, né? Isso é de uma ignorância atroz, é um atestado de burrice abrir a boca para dizer um despautério desse. Mas é isso, quer dizer, você não pode querer comparar uma grande empresa com pequenas empresas, né? Essas pequenas empresas, elas vão, assim como o CEO do banco digital Next, que está com o Bradesco, declarou, né? Muitas dessas empresas vão desaparecer, vão sobreviver de entre 5 e 10 grandes bancos digitais e acabou. A mesma coisa vai acontecer nessa parte de fibra, né? Poucas sobreviverão e as grandes líderes, pode escrever aí, vão ser Oi e Vivo, vão ser as grandes líderes seguidas de Claro e de TIM. Essa é a questão que eu vejo projetando o futuro. Vejo a Oi mais leve, mais bem posicionada com a sua estratégia para ser a grande consolidadora deste processo, a grande empresa a fazer investimentos, utilizando o seu braço aí, vamos dizer, de investimentos que passou a ser agora a Vital. Vai ser ela que vai liderar isso tudo, tem 30 bilhões para gastar nos próximos 4 anos, já captou 5,7 bi. Foi o que o Amo Genius anunciou agora, recentemente, né? Fechou a captação de 5,7 bi, o Amo Genius declarou. Então, vamos aguardar. Certo? Vamos aguardar. Quero terminar esse vídeo com uma fala do Almir. Eu sou assinante da Seleção de Empresas, eu recomendo, pois também acredito na estratégia de poucas e boas empresas, ainda mais com a análise do Clóvis, que possui um enorme conhecimento em renda variável e, o mais importante, é uma pessoa confiável e ponderada, quer qualidades raras hoje em dia. Obrigado pelas palavras, Almir. Fico feliz que você tenha adquirido a Seleção de Empresas. Se você ainda não adquiriu, faça isso urgentemente. Você vai ter direito a 12 publicações mensais. Já tem 5 publicadas, você vai ter acesso às 5 já publicadas, que lançamos agora em junho, e vai ter mais 7 atualizações. E você vai pagar apenas R$ 180 para acompanhar esse raciocínio nosso, esse estudo nosso sobre 7, 8 empresas, mercado brasileiro e americano, que a gente entende o racional delas, vai explicar o racional delas, pontos de entradas, estratégias. Vamos falar também sobre conjunturas macroeconômicas, Estados Unidos, Brasil, China, entender um pouco essas questões, e isso vai ser um roteiro a facilitar o seu estudo e as suas escolhas. Você poderá fazer melhores escolhas a partir desse nosso estudo da Seleção de Empresas. Algumas pessoas estão fomentando as suas carteiras, tendo como um espelho a lógica do que nós construímos na nossa seleção de empresas. Um abraço, Almir, obrigado pelo depoimento, e se você ainda não adquiriu, faça agora, urgente, correndo, R$ 180. A partir do ano que vem, 360. Aproveite a oportunidade, assim você vai poder renovar em condições especiais no próximo ano. Fique com Deus, deixa o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau.